As medidas do ajuste fiscal foi finalmente anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, o que a gente precisa saber é quais são os impactos dessas medidas, tanto sobre as contas do governo, ou do Estado brasileiro, quanto da economia de um modo geral, sobre a vida das pessoas e, claro, do mercado e do empresariado. Tá certo? Então é sobre isso que a gente vai tratar hoje, por isso a aula já está começando logo. Olha aí, seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. E hoje a gente precisa dar uma mergulhada sobre as principais medidas deste pacote fiscal, deste ajuste fiscal, né, sobre a vida da população, do empresariado, e claro, sobre a vida ou a economia do governo, tá certo? Então, nós vamos falar sobre isso a partir de agora, e a primeira coisa que a gente precisa falar é justamente sobre quais são as principais medidas para reduzir as despesas, tá certo, pessoal? As despesas do governo. O que é que ele anunciou? Então, há 4 medidas cuja preocupação principal é justamente reduzir os gastos do governo, porque ele está gastando demais. Então, a gente vai ver isso agora. A primeira medida é a redução de benefícios fiscais. Pessoal, exatamente. Então, o ministro Haddad propõe nessas medidas limitar as isenções ou as tais desonerações tributárias, tá certo? As desonerações tributárias que gira em torno ou que custam bilhões de reais ao governo brasileiro. Então, isso significa o seguinte, que o governo vai se debruçar, né, sobre os benefícios que serão ou são considerados ineficientes ou desnecessários, né, para, portanto, o Estado brasileiro. Não está trazendo nada de bom, não está gerando nada de bom. Então o governo vai se debruçar sobre isso, vai, portanto, rever esses benefícios. Isso pode gerar uma economia de cerca ou em torno de 6 a 7 bilhões de reais, e isso vai ser muito importante, tá certo? Né? Eu estou falando aqui por baixo, mas é possível que gere essa economia aí. O segundo ou a segunda medida é corte nos custeio da máquina pública. E aí, pessoal, é muito importante a gente considerar os super salários que existem no governo, né? Então, precisa ser limitado, precisa, digamos, respeitar um determinado teto para que, né, o governo tenha controle sobre isso e possa, de fato, reduzir, né, esses gastos aí com as despesas, né? E aí entra também despesas com viagens, né? Despesas também, por exemplo, com contratos administrativos, com eventos. Quem sabe, pessoal, rever, né, alguns concursos ou a quantidade de concursos públicos por ano, tá certo? Então isso aí vai também, digamos, entrar nessa revisão, né, das contas do governo. E entra também a questão do, né, aumento do salário mínimo, que vai estar limitado a 2%, né, a 2,5% acima, digamos, do crescimento da economia ou da inflação, tá certo? Então isso é bem interessante, muito interessante, por quê? Porque quando você faz esse ajuste dentro das regras, né, isso vai trazer
certamente mais confiança. A terceira medida é a reavaliação de programas sociais. Reavaliação não quer dizer corte, não, pessoal. O governo não vai fazer isso, mas ele precisa se debruçar com detalhes sobre, né, os vários programas sociais para fazer uma análise criteriosa, detalhada, para eliminar o que? Possíveis fraudes, que vocês sabem que, né, o que tem de gente esperta neste país é uma coisa absurda, que quer sempre levar vantagem, né, e driblar, né, as pessoas mais simples, anulando ou roubando delas, tá certo? Então, o governo vai fazer isso aí, vai, portanto, eliminar possíveis fraudes, não é? Seja no Bolsa Família, seja no Pé de Meia, seja no Minha Casa Minha Vida, seja nas aposentadorias, enfim, o governo vai também, né, com isso, certamente, não é, tá fazendo uma economia absurda, né, com digamos, combatendo essas fraudes. A quarta medida é a limitação de repasse a estados e municípios. Não quer dizer que o governo vai parar de passar. Esse governo, ele investe, né? E ele, digamos, responde às demandas do estado e município. Agora, é preciso uma maior restrição, né, nos critérios para transferência, portanto, de recursos federais a estados e municípios, né, ver o que é realmente necessário, o que não é, como alocar ou, né, desalocar, quer dizer, realocar, melhor dizendo, verbas que já estão nos estados e nos municípios para poder fazer exatamente isso. Então, são 4 medidas que certamente vão gerar uma economia de pelo menos 70 bilhões nos próximos 2 anos. E isso é extraordinário, tá certo? Então, há, portanto, digamos, uma tomada de decisão do governo, né, para reduzir, né, as suas despesas, né? Mas também existem, pessoal, as medidas para ampliar, né, como vocês podem perceber aí, as receitas, né, ampliar a arrecadação. Então, além dos cortes e despesas que o governo está tomando essas medidas aí que eu acabei de falar, o ajuste fiscal também busca ampliar, tá certo? A arrecadação. E como é que ela vai fazer? Como é que o governo vai fazer isso? Como é que ele vai ampliar? Então, quais são as medidas? Então, a primeira coisa é combater a sonegação fiscal. Muita gente não paga os impostos, né? Ajeita falcatruas para não pagar impostos. Então, a Receita Federal vai intensificar o uso de inteligência artificial, atenção, para identificar fraudes tributárias, né? Seja de empresas, seja de pessoas, né, individuais. E isso estima-se que com digamos, esse combate à sonegação, o governo poderá, atenção, trazer cerca de mais 30 bilhões em receitas adicionais para 2025 ou até 2025, tá certo? Então isso é muito legal, né? É realmente uma medida bastante contundente, né, e que não deixa espaço para dúvidas, tá certo? A gente precisa acreditar que isso vai acontecer e a gente precisa, claro, fazer o quê? Né? Exigir que o governo mostre isso, né, com todos os elementos possíveis. A segunda forma de arrecadar mais, né, de aumentar a receita, é o imposto sobre grandes fortunas. O Congresso precisa aprovar isso. Não há como recuar, não há como diminuir, né, essa medida. Essa medida é importante, porque tem muitos bilionários, milionários aqui no Brasil que não paga absolutamente nada e se pagar é uma merreca. Então a gente precisa cobrar sim desse pessoal. Então vai haver uma criação de um tributo
para patrimônios, atenção, elevados, tá certo? Que deve arrecadar cerca de 10 milhões anuais. Então tem muita gente aí que pode pagar um pouquinho mais, né? Que são donos de grandes fortunas e a justiça tributária começa a partir do momento que quem ganha mais, quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Quem ganha menos, paga menos. Então, isso é, com certeza, justiça fiscal ou justiça tributária, tá certo? O terceiro ponto é a revisão de alíquotas de impostos sobre exportação. Então, setores com grande lucratividade, como, por exemplo, mineração e agronegócio, terão um aumento de tributação para adequar, portanto, a contribuição fiscal. E isso não é, como eu estou falando aqui, justiça tributária, justiça fiscal, né? Esse governo está dizendo, de fato, para que veio, né? E não há como você equilibrar as contas públicas se você não cobrar mais de quem tem mais, de quem ganha mais, né? E cobrar menos de quem ganha menos, de quem tem menos, tá certo? Então isso é muito importante que a gente tenha claro no nosso olhar, né? Sob a nossa visão. Bem, nesse sentido, pessoal, com essas medidas, né, para cobrar mais de quem tem mais, de quem ganha mais, cobrar menos de quem ganha menos, de quem tem menos, né? O que é que vai acontecer? Vai haver uma redução da dívida pública, né? E um equilíbrio fiscal, tá certo? Então é para lembrar, pessoal, para reforçar que o ajuste fiscal visa não somente aumentar a receita, mas, sobretudo, pessoal, conter, frear e reduzir a dívida pública dos atuais cerca de 76% do PIB para 70% do PIB até 2026. Hoje, não é? Hoje a dívida pública gira em torno de 76%. Está muito alta, pessoal, está muito alta. Então, com essas medidas que o governo está tomando, a probabilidade de reduzir para 70% até 2026 é altíssima, tá certo? É altíssima e isso é muito bom. Então, nesse sentido aí, como vocês podem perceber, pessoal, com esses cortes de gastos e o incremento na arrecadação, né, na receita do governo, o que é que vai acontecer? O superávit primário poderá, atenção, atingir 1% do PIB até 2025. E isso é extraordinário. Se de fato o governo atingir essa meta aí de superávit de 1% do PIB, isso vai ser um avanço, um salto maravilhoso e terá consequências para a vida de todos os brasileiros, ricos e pobres, pobres e ricos, tá certo? E isso é muito bom para todos nós, ok? Bem, de um modo geral, a estimativa do governo para a economia, né, e desafios é o seguinte: o governo estima, né, economizar em torno de 130 bilhões até 2025. Mais ou menos isso aí, certo? Agora, o desafio, é claro, é conseguir apoio num cenário político extremamente polarizado, tá certo? Isso é um grande desafio, né? Mas o Congresso brasileiro tem que pensar no Brasil, né? E deixar essa polarização, e não deixar essa polarização, né, tomar conta, né, de uma hora tão importante, de uma tomada de decisão tão importante, de um passo tão importante para todos os brasileiros. Bem, o presidente da Câmara e do Senado já manifestaram apoio a este ajuste fiscal e prometem votar
até o fim de 2024 essas medidas e aprová-las para o bem de todos os brasileiros, para o bem do Brasil. E isso é bem legal, tá certo? Bem legal mesmo, tá bom? Bem, o que a gente gostaria de reforçar aqui é que durante o anúncio das medidas pelo ministro Haddad, ele anunciou a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5.000 reais. Bem, isso aí, o que é que significa isso? Isso é, na prática, a redução da carga tributária e o aumento do poder de compra, tá certo? E, claro, o estímulo para o consumo interno. Mas, de um modo geral, é o que diz o título. É promoção da justiça fiscal, gente. Como é que um professor que ganha menos, não é, de 5.000 reais paga imposto de renda? Como é que um trabalhador que ganha 2 salários mínimos paga imposto de renda? Não pode, pessoal. Não pode, né? Então o governo está anunciando essa medida também, né, que é inclusive uma promessa de campanha do presidente Lula, né, e que está sendo, portanto, pautada e vai ser pautada pelo Congresso e vai ser aprovada. E a gente precisa, nós que somos assalariados e que ganhamos menos de 5.000 reais, precisamos pressionar os nossos representantes, senadores, deputados, aquelas pessoas nas quais a gente votou. Tá certo? A gente precisa pressionar esses caras para que eles votem essa medida o quanto antes para poder começar a valer logo, né? E isso, né, causar esse efeito de estímulo ao consumo interno, né? De aumentar, portanto, o poder de compra e, de um certo modo, reduzir a carga tributária, tá certo? É isso aí, pessoal, né? Muito legal, tá certo? Bem, todas essas medidas, como vocês imaginam ou estão acompanhando aí, todas essas medidas provocaram reações, tanto pelo lado do mercado, tá certo? Quanto pelo lado da população. Então, pelo lado do mercado, o que é que a gente pode observar aí? Que a reação foi de frustração e de ceticismo. Por quê? Porque o mercado financeiro, ele espera que o governo faça ajuste fiscal nas costas do trabalhador, nas costas de quem ganha pouco. E esse governo tem um outro pensamento, né? Primeiro, a gente precisa equilibrar a justiça fiscal nesse país, tá certo, pessoal? Se não fizer isso, como que eu posso tirar do couro das costas do trabalhador? Não pode. Tá certo? Então, aí, claro, o mercado financeiro, né, esses caras aí que mandam na economia brasileira, né, que são os grandes empresários, o pessoal ali da Faria Limas, né, se frustraram. Né? Por quê? Porque eles achavam que para que o governo... Atenção, pessoal, para que o governo demonstrasse, sinalizasse mesmo responsabilidade fiscal, né, que para eles é um importante, né, ponto, né, para investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, o governo tinha que, né, ser radical, cortar lá no aumento dos salários mínimos, né, a dizer assim, não, vamos dar só R$ 6, como aqueles governos anteriores deram. Né? Alguns nem deram nenhum aumento do salário mínimo acima da inflação. Outro deu R$ 6. Pessoal, brincadeira com a gente, né? Com a gente. Esse governo está fazendo a coisa certa. E aí os empresários não gostam. Tá certo? E aí toda aquela reação do mercado financeiro, a bolsa caindo drasticamente, o dólar subindo violentamente, né? Tudo isso aí para fazer pressão sobre o governo. Mas é o que eu falei, aliás, é o que eu gostaria de lembrar. O próprio ministro Haddad disse que esse ajuste fiscal ou essas medidas não é uma bala de prata. Sabe aquela bala de prata que mata lá o lobisomem, o monstro, o vampiro, etc. Não, não é isso. Que ele vai poder, né, negociar com o Congresso, né, está aberto a analisar, reavaliar essas medidas, incrementá-las, etc. Agora,
aqui para nós, pessoal, frustração, decepção. Vocês queriam o quê, ô senhores do mercado? Queriam o quê? Que o governo tirasse das minhas costas, eu, um trabalhador, das costas de um trabalhador, né, simples, de um professor? Pelo amor de Deus, né? Vamos cair na real, tá certo? Já pelo lado da população, como vocês podem observar, sim, aí tem a questão do ceticismo, né? Aí o ceticismo, eles acham que vai ser difícil aprovar, passar isso no Congresso, mas o presidente da Câmara e o presidente do Senado já se anteciparam, os dois, e disseram: nós vamos votar isso agora ainda, né, nesse final de ano. Excelente sinal para o mercado. Agora o mercado tem que deixar de ser egoísta, tá certo? Tem que deixar de ser egoísta, ok? Muito bem. Pelo lado da população, claro, a população também se preocupa com as medidas do governo, mas tem também o lado do otimismo. Claro, ela vai demonstrar, de um modo geral, essa preocupação porque há possibilidade, né, de cortes em programas sociais. Há possibilidade, sobretudo se tiver, né, fraude. E tem que cortar mesmo, gente. Tem que cortar, né? Porque muita gente que não precisa está recebendo. Muita gente, né? Foi descoberto recentemente aí que muitos militares no governo anterior estavam recebendo, gente, aquela ajuda que durante a pandemia foi dada. Veja que coisa absurda, pessoal. Olha que coisa absurda. Então, precisa passar o pente fino nesses programas sociais para poder ver, não é? E fazer a retirada, tirar essas pessoas que estão recebendo ilegalmente esses programas aí, tá certo? Isso é muito importante. Agora, claro, houve também o otimismo, como eu acabei de falar, né? Porque, imagina, o governo vem e diz, ó, quem ganha até 5 mil reais não vai pagar imposto de renda mais nesse país. Não vai. Porque eu preciso fazer o que eu chamo de justiça social ou justiça fiscal. Tá certo? Excelente. Então isso gerou um otimismo muito grande, porque muitos trabalhadores da classe média, atenção, classe média, caia na real, vocês não são ricos, vocês não são bilionários, vocês são trabalhadores esforçados, como tantos outros trabalhadores brasileiros, e que estão sendo contemplados, né, nessa isenção aí pelo governo federal. Isso é muito legal, tá certo, pessoal? Então, a gente não pode, portanto, deixar de considerar tudo isso aí, tá? Ok? Então, veja, o governo está demonstrando boa vontade, né? Está demonstrando que quer, de fato, fazer a tal, buscar o tal equilíbrio fiscal, tá certo? Então tem essa proposta aí, né? Que reflete, por um lado, portanto, esse esforço significativo para equilibrar as contas públicas, né? E há uma combinação de cortes e novas fontes de arrecadação. Está claro. Era isso que o mercado queria, era isso que a população brasileira queria, então o governo está dando, né? Resta agora o Congresso aprovar isso ligeiro, imediatamente, e ver, né, as consequências positivas sobre as contas do Estado brasileiro. No entanto, claro, essa eficácia, né, a gente vai ver aí, vai depender muito dessa implementação firme e equilibrada, tanto pelo lado dos congressistas quanto pelo lado do governo e a cobrança da população, né, para que isso de fato aconteça. Então, enquanto isso, gente, o mercado, né, aguarda, portanto, resultados positivos. E vai vir, né, porque o governo está apresentando essas medidas serão aprovadas e as coisas vão acontecer e vão melhorar, de um modo geral, as contas do Estado brasileiro, tá certo? Bem, finalmente, pessoal, gostaria de reforçar. Nosso canal nunca faz recomendações de compras de ações ou de qualquer ativo, tá certo, do mercado financeiro. Apenas, né, orienta, né, mostra, analisa de forma crítica para que você
tenha domínio sobre isso e tome as suas próprias decisões. E, finalmente, eu gostaria também de reforçar, né, o meu pedido de apoio de vocês com relação à divulgação dos meus livros de educação financeira. Uma educação financeira para criança, voltada justamente para criança, inclusive já tem escolas adotando isso para educação fundamental, tá certo? Anos iniciais e anos finais. E o segundo livro, que é o papel que as mesadas podem exercer sobre a educação financeira, é voltada para os pais. É como se fosse um manual, não é? Para que os pais que dão mesadas para os seus filhos possam aproveitar da ocasião para ir já orientando, educando esta criança, esse jovem, esse adolescente, enfim, né, para um futuro com mais equilíbrio financeiro, tá certo? Então, As Aventuras de Malu é o primeiro livro, né? A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria, que está sendo adotada por escolas para trabalhar a educação financeira ali no ensino fundamental. E o segundo é justamente o papel da mesada na educação financeira de crianças e adolescentes, tá certo? Me dá uma forcinha aí, tá lá na Amazon, pessoal, seguro, tá certo? Uma empresa segura, mundialmente reconhecida, né? Eu só preciso do apoio de vocês. Quem quiser comprar, aí é só clicar no link que está aí nos nossos canais e vai direto lá para a página de venda ou de compra, né? Então existe o digital, que é o Kindle, e existe o impresso, né? Que é o livro tradicional que as pessoas gostam de manusear, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. Gostaria de agradecer aí o apoio de vocês e até a próxima aula.